criaram inúmeras cidades nessas terras. Essas cidades, o conceito era parecido com o que hoje a gente entende que o que seria a cidade-estado grega. O legado dos hiperboreanos passou para a cultura grega. E essas cidades, os povos hiperboreanos foram criando, construindo nas terras do norte, e eram muito interessantes. Os seres que então existiam, todos híbridos, moravam nessas cidades. Alguns tinham o poder de entrar em Loki e voltar, mas, na realidade mesmo, a turma das Locas é que preferiam, durante esse período que eu estou falando aqui, esses últimos 30 e poucos mil anos, a turma da Loca de Zeus, das Locas vinculadas ao Olimpo de Zeus, deveriam estar chamando de Loca, porque na mitologia grega o nome é Geno, ou seja, essas moradas desse universo vizinho. Na linguagem grega, o termo correto seria Geno, em vez de Loka, que é sânscrito, mitologia hindu. Então, corrigindo esses Genos e Eos, vinculados ao Monte Olimpo, as figuras que neles existiam, muitos preferiam viver nas terras hiperbóreas do que nas próprias Locas. Então, as 9 cidades-estados principais, que nesses últimos 37 mil anos, até a devastação que aconteceu há cerca de 14 mil anos, existiram ali no norte, eram e foram os centros mais importantes dessa cultura hiperbórea e davam de chinelo nas tais bases atlânticas, nas tais outras culturas que então existiam. E a coisa era tão agradável que Zeus, a geração de Zeus, a geração dos titãs, a geração de Zeus, os últimos 300 mil anos, a geração dos titãs, tem figuras que nasceram há 2, 3 bilhões de anos e figuras que nasceram mais recentemente há milhões de anos. Essas figuras passaram a considerar como sendo a Paris da história, a Roma da história. Preferiam estar nessa cidade de hiperbóreas. Mas isso gerava um problema com a geração de Urano, olhando sob a perspectiva grega, e com a própria condição dos entes primordiais, que na cultura biodêmica eu chamo conglomerado de realidades, né, dos seres mais antigos, porque essa turma não conseguia deixar o universo vizinho vir para cá. Só as gerações mais novas, os titãs e os olimpianos, conseguiam fazer esse trânsito, o que deixava a turma antiga morrendo de inveja da condição do código-fonte definidor das espécies mais modernas, desculpa, que permitia fazer esse trânsito. Mas aí, voltando a me utilizar da expressão sânscrita, aquela condição antiga de Daiva, quem era Daiva, e nesse caso os entes primordiais e a geração mais antiga de Urano, eles não conseguiam fazer o trânsito, ou seja, eram prisioneiros do universo vizinho. Nunca saíram de lá, até hoje. Diferente disso, alguns titãs, e principalmente olimpianos, conseguiam ficar no hiperbóreo. E assim foi, de 37 mil anos para cá, e essas cidades foram. Existiam 9 cidades principais, mas algumas dezenas de núcleos menores, onde diversos povos passaram ali a existir, a viver. E a gente está falando aqui, talvez, do único período minimamente decente da história humana não, da história do nosso planeta. A história humana é só uma periferia disso aí. E, avançando no tempo, quando os 685 seres biodemos, que não fizeram a experiência Longron, foram chegando nessas cidades, todas aquelas cidades, todas elas, todas, receberam esses seres biodemos como se eles fossem espécies de, entre aspas, deuses. Mas por quê? Os biodemos não tinham nenhum poder mental? Não, não tinham. Mas, então por quê? Eles tinham a super tecnologia? Não, não tinha. A tecnologia tinha ficado com quem fez a experiência Grom. Os biodemos, esses 685 seres, não tinham nada. A não ser o quê? Milhões de anos nas costas. E aqui a gente tem que entender. A geração de Zeus, como eu disse a vocês, tem gente com 300 mil anos, 200 mil anos, 100 mil, 90, 80, 70, 50, 60, 40, tem turma de milhares de anos, e são dementes, todos eles. Os biodemos, existem há 1 bilhão de anos. Os Cromon têm, sei lá, 800 milhões de anos. Os Mion, uns bons 700 milhões de anos. Shanlun,
500 e poucos, IEL 490 milhões de anos, os VOL 270 milhões, são os mais novos. Então essa turma foi bem recebida. Esses 685 seres foram bem recebidos por esses povos, porque esses povos olhavam para aqueles seres magrinhos, algo diferenciados entre si, mas todos eles não eram, os biodemos nunca foram sexuados, ninguém tinha órgão sexual, não eram seres que se desenvolveram pela luta corporal, sobrevivência corporal, foram projetados para viver em naves, então eram magros, e a turma que vivia nessas cidades tinha que pregar prego, tinha que tirar pedra, então havia toda uma musculatura, toda uma questão que hoje a gente observa na biologia, né? A musculatura dos seres que tiveram que se esforçar para sobreviver, isso, aquilo, outro. Os biodemos não tem nada a ver com isso. Mas tinha o quê? Uma história para contar. Tinha um conhecimento do que aconteceu fora da Terra, nesse universo, coisa que a turma que foi criada pela geração de Zeus e dos titãs, que eram de um universo diferente, não sabia. Então, os biodemos foram recebidos, repito, nessas cidades com um extremo respeito. E aqui começa uma coisa chata que eu vou ter que falar, porque eu vou ter agora que centrar um pouco a história em cima, de novo, da figura de Val-El. Nos livros da trilogia Terra Atlantis, notadamente nos dois primeiros, a minha condição humana foi meio que obrigada a descrever a figura de Val-El como sendo aquele que mais ficou trabalhando com o tal do processador Val. Só relembrando das famílias, né, que se envolveram com a rebelião luciferiana e vieram terminando viver, e terminaram sendo obrigadas a viver aqui na Terra. A única que veio inteira e que trouxe o seu processador foi a família Val. As outras, até porque eram bem maiores, a quantidade de membros, ou não trouxeram seus processadores, porque a família Yel, parte se rebelou, teve uma parte que não se rebelou. A família Shanlun, principalmente. Então, o processador ficava fora, às vezes ia lá para Antares, voltava. Era meio confusa a situação. Mas os Cromon e os Mion, eles terminaram, mesmo não tendo vindo inteiros, mas os seus processadores vieram e foram destruídos em guerra. Então, sobrava só o processador Vol, e como a gente explicou no livro 2, Terra Atlantis, a Frota Norte, chegou um momento em que Val-El e Yel-Liam, um membro da família Vol e da Yel, misturaram os seus genomas como forma de fazer um teste para ver se o processador Vol aceitava interagir, não é aceitava, se conseguia interagir, se havia ressonância daquela forma entre a nova situação genômica de Yel-Liam com o processador Vol, e funcionou legal. Então, devido a isso, todos os demais seres das outras famílias se misturaram com a Vol para poder terem essa ligação com um processador biodêmico, que é tremendamente importante para sustentar, entre aspas, a saúde do corpo, receber a herança coletiva da evolução dos membros vinculados àquele tipo de processador, então, alimentação, uma série de coisas. Então, Val-El foi o biodemo que mais ficou tentando entender nesses últimos 600 mil anos, né? Como a gente descreve nos livros, como lidar com aquilo, através da turma que estava, os primeiros seres que, entre aspas, perderam seus corpos biodemos, estavam presos em Valhalla, os 9 biodemos, através do processador que o contato mental se estabeleceu. Ou seja, esse processador Val era e é a peça que registrou e registra tecnologia e informação produzida pela mente biodemo. É a peça mais singular e talvez a mais importante que hoje existe. E então Val-El foi o cara que ficou biodemo mais tempo naquilo lá. E do outro lado, a partir de um certo momento, quando o tal ser chamado Javé, no outro universo, acordou e quis se inteirar dos fatos da rebelião de Lúcifer, ele se ligou no processador dos rebeldes, todos agora congregados na Terra, porque a Terra foi o último mundo da rebelião, a receber o lixo da rebelião, como já havia falado. E foi assim que o nosso amigo Javé, olhando para aquele processador, olhava para aquela figura que estava dos biodemos também trabalhando com aquilo, e de novo estabeleceu uma relação muito forte
E então, quando esse mesmo ser Vauel, que foi um dos 685 que não se que não fez ou que não se submeteu à experiência Longron, experiência Grom, quando esses seres passaram a residir nessas cidades hiperbóreas, né, alguns foram elevados pelos demais seres hiperbóreos como espécie de deuses. Vauel passou a residir em uma dessas cidades e, como dos 685 ele tinha ficado mais tempo com o processador e detinha um nível de conhecimento biodêmico razoável, ele passou a ser um dos mais procurados pelas etnias hiperbóreas. Né? E Javé, ao perceber que a figura lá do processador Val, que ele ficou milênios tentando estabelecer algum tipo de relação mental com aquele ser, estava agora entre os hiperbóreos, de novo ele. E essa história que eu vou contar agora, ela aconteceu entre 19.700 anos atrás e 16.800 e pouco mesmo. Vamos dizer, entre 2.500 anos a 3.000 anos de história, Vauel e os 684 outros membros biodemos se dividiram e ficaram morando nessas cidades. Mas, como eu disse, infelizmente, essa história poderia ser contada de 684 maneiras diferentes da que eu vou contar agora. Porque qualquer biodemo, inclusive muitos de vocês que estavam lá, caso tivesse na posse desses conhecimentos, poderia contar isso de outra forma. Eu vou ter que falar da forma que Vauel possui. Então, esse ser, Vauel, passou quase 3.000 anos antes de perder seu corpo, sendo considerado como uma espécie de um deus, como também outros biodemos da família Val e também da família Iel, e Damion, Cromon, só não tinha Chan. Ninguém do Chan ficou sendo conhecido entre os hiperbóreos como uma espécie de deus, mas dos outros tinha. Mas todo mundo agia de forma honesta, era uma coisa natural daquele tipo de cultura que existia ali. Mas qual foi o detalhe? O Vauel já chegou lá com o nome da mistura que havia feito do genoma com Yao-Lian. O nome já era mais Vauelan, Vauelan, vamos dizer assim. E esse ser, ele ficou sendo o centro de atenção de Deus, de Javé, ou melhor, da Trimurti, dos anjos de Javé. E esse ser, ele propôs que, de tempos em tempos, essas cidades todas se reunissem para congregar as informações que estavam sendo recolhidas ou produzidas pelos outros biodemos nas outras cidades. E é assim que começa essa história de Assembleia dos Hiperbóreos. As tais assembleias hiperborianas começaram a ter lugar naqueles tempos. Porque os seres biodemos, espalhados nas cidades hiperbóreas, nas quais residiam perto de 40 e poucos mil descendentes de Zeus, com algumas centenas de seres sirianos, descendentes de astronomos, adequados ou misturados, ou sei lá o que palavra devo usar, com os descendentes de Poseidon, que trabalhavam na parte aquática do mundo. Mais algumas raças cujos nomes a gente nunca nem pronunciou, e mais algumas centenas de seres humanos racionalizados, que passaram também a condição de pessoas respeitáveis nessas cidades hiperbóreanas, pela sagacidade, pela forma de se conduzir, descendentes de Pandora, alguns já descendentes de Eva, cuja situação já tinha acontecido há 23.000 anos, aqui a gente está perto já de 19.000 anos. Então, as assembleias hiperbóreanas começaram a ter lugar, aonde delegações de cada uma dessas cidades, uma espécie de conclaves, de seminários, é o nome a gente dá como quiser, mas eram momentos, eram
temporadas, vamos assim dizer, de compartilhamento de conhecimento. Ainda que ninguém entendesse muita coisa do que estava sendo organizada como conhecimento. E foi disso que surgiu, mais tarde, quando da devastação, aquela linha dos Tuatas de Danann levando o conhecimento que eles herdaram, mas, vamos assim dizer, não entendiam o que tinham e por isso precisavam de humanos. E aí chega até a história dos milesianos, que foi a primeira tribo de seres humanos a herdar desses seres hiperbóreanos. Os Tuatas de Danann foram só a transição da decadência, ou seja, da devastação ali ocorrida, levando esses conhecimentos para os humanos, como a gente falou na palestra, o sonho continua, Druid, o sonho continua. Então essa história começou assim, nessas assembleias hiperboreanas. E qual é o detalhe? O detalhe é que, estranhamente, Val-Elan começou a ser conhecido como Elan Yuá. Na verdade, a expressão é Lan Waiawê, mas isso é outra história. E Javé, observando que a respeitabilidade, seja lá que nome a gente possa usar, das cidades, a população hiperbórea tinha em relação ao conhecimento lá do rapaz, Javé começou a tentar estabelecer com ele, com Val-Elan, o Elan Yuá, uma ponte para fazer desse Elan Yuá uma espécie de um avatar de Javé. Mas isso nunca deu certo. Esse Elan Yuá ele continuou a ser uma espécie de coordenador, um dos dessa somatória de conhecimento que começou a ser ali localizado. Mas quando o nosso amigo Morrensô, que vivia nesse universo vizinho, numa loca muito específica, onde ele guardava todo o conhecimento do projeto tal, que foi desenvolvido ao longo dos últimos 6 bilhões de anos, que trouxe o código de vida do universo vizinho para esse nosso, num tempo em que não havia portal aberto entre os universos. Esse ser, ele observando a condição de alguns dos seres biodemos elevados à condição. Não é que esses seres davam ordens a quem quer que fosse, não, não é um Deus nesse sentido, mas a condição de deuses, entre aspas, do conhecimento, pela antiguidade, porque eram muito mais velhos que os hiperbóreos, né? E isso terminava traduzindo um certo nível de sabedoria. E os biodemos todos tiveram que aprender aquela linguagem que era mais um traço da cultura demodármica, ou seja, de como a turma se comunica no outro lado. Isso foi introduzido aqui. E Morrensô, que nessa época era conhecido, ou viria a ser conhecido como Protogonos, começou a repassar para. É um mistério, mas agentes de Morrensô, mais novos, que também conseguiam transitar de um universo para o outro, foram e repassaram para Elan e Yuá essa, essa matéria de conhecimentos que foi de novo sendo ali organizado. E cada vez mais esse Elan Yuá e os demais biodemos eram tidos como uma referência. Passaram mais e mais a ser respeitados. E como a natureza biodêmica não era de guerra, apesar do problema da rebelião de Lúcifer, mas principalmente a dos Vol e dos Shan nunca foi de guerra, nunca foi de disputa. Isso criou uma movimentação formidável. Quando o Elan Yuha morreu, a coisa foi tão complicada que o espírito que anima esse ser, depois disso migrou para a condição humana. Todos os espíritos que migraram um dia da condição biodemo ou da condição demo e se tornaram humanos, tiveram que fazer uns estágiozinhos nada agradáveis de adequação das suas condições espirituais à condição biológica do lado animal humano. Então esse espírito, logo depois dessas adaptações, já nasceu como Enoque. E é por isso que Javé foi para cima de Enoque, porque ele já vinha dessa história com esse Elan e a turma de Javé reconhecia a mesma assinatura quântica no seu Big Data. E por que eu estou tendo que contar isso? Porque uns
3.000 anos depois da morte de Elan Yuá, quando houve a devastação, a notícia que disso sobrou para o conhecimento atual, basicamente se condensou no que hoje nós chamamos de mitologia celta, mitologia nórdica, quando os Tuatha de Danann desceram, respectivamente, para o norte da Irlanda e o norte da Escócia. Mas, como eu sempre disse, isso é uma maneira de falar, é uma das formas que nós temos de historiar esse passado difícil de ser entendido. Mas não só teve os Tuatas, não só existiu o povo Tuatha de Danann, né, vindo das suas cidades de Falhas, Górias, Filhas e Múrias, trazendo aqueles 4 objetos, né, sagrados, a pedra do destino, a espada, a lança e o caldeirão, especialíssimos de deuses dos Tuatas de Danann. Ocorreram outras. Só que não criaram mitologias importantes. Mas a história de Elan e Uá também escapou. Também essa notícia chegou, ela foi trazida pelos Tuatas, ela foi trazida pelos descendentes de outras cidades, e ela foi levada a um ponto do hemisfério norte totalmente diferente da Irlanda, totalmente diferente da Escócia. E hoje nós chamamos essa região de Alasca. E a turma que chegou no Alasca, onde hoje é o Alasca, que turma? A turma que conseguiu escapar da devastação das terras hiperbóreas, que há cerca de 14.000 anos se ferraram totalmente. Essa turma que chegou no Alasca levou o mito de Elan e Uá. E na cultura dos esquimós, da língua inglesa atual, quando a língua inglesa sabe ler da cultura esquimó chamada Inuit, a história de Elan e Uá está lá. Só que não se referindo a um ser biodémico, mas se referindo a Elan e Uá como sendo o próprio criador do universo. E nisso reside uma confusão de interpretação. Mas isso foi ainda uma estratégia de Javé para confundir as coisas. Né? Do mesmo jeito que na Bíblia Javé dizia: eu promovi o dilúvio, e não foi ele que promoveu o dilúvio, coisa alguma. Foi simplesmente um jogo de dados que acontece nessa obra maluca que ele fez, e da qual ele emergiu como Javé. Então, o mito de Elan e Uá, na Assembleia dos Hiperbóreos. E o mais importante dessa palestra é a gente falar do que se falava nessas assembleias, e é nesse ponto que a gente vai chegar. Mas eu tinha que situar para vocês esse contexto. Né? E agora eu vou pedir para a Cris Amon mostrar o mapa do Polo Norte que eu passei para ele. Então, só para a gente entender melhor, esse espaço aí azul no centro seria o Polo Norte, a gente está vendo o planeta de cima. Né? Quando a gente olha para o lado direito desse espaço azul, a gente está vendo a borda da Ásia, da União Soviética, e quando a gente desce mais, a gente vê a borda da Escandinávia, da Europa. Quando a gente vê essa parte amarela chamada da cultura Kalalia, que é uma outra cultura esquimó, só que da Groenlândia, a gente está vendo a Groenlândia. Abaixo da Groenlândia, uma ilhazinha, a Islândia. Nessa parte esquerda, a gente está vendo o norte do Canadá, mas lá em cima, a gente está vendo onde hoje é o Alasca, onde tem um misto de 2 culturas esquimós, que é a Yupik, que eu falei, e a Impiá, vizinhos, a Sibéria e a Yupik do lado asiático. Em resumo, esses nomes que nós estamos vendo aí são as culturas dos esquimós. A moda da Groenlândia, a moda do Canadá, a moda do Alasca, a moda da Sibéria. Né? E isso chama-se mitologia. Só que essas mitologias não são muito estudadas. A mitologia que surgiu na Irlanda, a mitologia que surgiu na Escócia, né? Essas foram mais estudadas, mas essas daí não. Mas lá no Alasca, na cultura Yupik, que vocês estão vendo aí, o mito de Elan Yuá, como criador universal, foi mantido e é mantido até hoje. E no ano 2000,
os principais expoentes da cultura Yupik se reuniram e produziram um livro sobre esse mito de Elan Yuá, o modo como o criador do universo desejava falar com os que ocupavam a Terra para fazer com que estes o obedecessem, etc. E tal. Então, eu pedi para a Cris colocar esse mapa só para a gente ter ideia. Nessa parte azul é onde estavam as terras hiperbóreas que sumiram do mapa. Exatamente o que o Zamon está mostrando aí com a seta. As terras todas que sumiram estavam aí. Hoje isso é o Polo Norte. E antes isso era cheio de gelo no inverno, e no verão ficava um pouquinho de gelo. Hoje não tem mais gelo nenhum no verão, e no inverno quase não se forma, devido ao aquecimento global. Isso é um problema terrível. Em 14 mil anos atrás, existiam muitas terras, e ao longo desses 37 mil anos, essa foi a parte principal da história da Terra, porque os deuses só olhavam para isso aí, só queriam estar aí. E, portanto, na cultura esquimó e Yupik, né, existe sim o mito de Elan e o Ra, e eu vou só pedir a Cris Amon para mostrar uma gravura dessa cultura sobre Elan e o Ra, o tipo de ser que ele era. Né? É um ser esverdeado, magro, e por que eu pedi a Cris Amon para colocar isso aí? Porque isso é próximo, relativamente próximo, da tipologia dos 685 seres que, após ficarem na Terra cerca de 600 mil anos, no caso os Vol, já que os demais membros das outras famílias chegaram nos últimos 100 mil anos nessa história, mas os corpos foram se tornando assim, ainda que, repito, isso seja só uma produção, uma gravura, mas eu coloquei isso aí só para vocês entenderem como os esquimóis da cultura Yupik enxergam a figura de Elan e Yuha. Esse Yuha, ou Yuha, é uma mistura de Yel com Val. Literalmente se escreve em inglês Elan Yuha, e em inglês, só para vocês terem ideia da confusão, a gente, quando eu fui fazer palestras em inglês falando de Javé, eu tinha que chamá-lo de Yahvé ou de Jeová, porque Jeová, ou Jeová, é a forma elisabetana inglesa com que Javé foi denominado. Mas se você pegar alguns dicionários em inglês e colocar Deus, qual o sinônimo de Deus? Em muitos vai aparecer Elan e Yuá, em vez de Javé. Só que é o próprio, chamado na cultura esquimó. Só que não tem nada a ver com Javé, porque esse era o nome de Sebiotemo, que foi, entre aspas, na época dos hiperbóreos, tido como alguém experiente, e era uma espécie de conselheiro. Né? Mas como aqui na Terra tudo vira esculhambação mesmo, nessa época não virava ainda em pizza, mas vira em desinformação. Né? Então, Cris, eu agradeço, pode retirar essas fotos, voltar ao normal aí da história. Mas assim, por que eu estou tendo que explicar isso para vocês? Porque quando o nosso amigo Val Elan estava vivo, né? O Val Elan estava vivo e terminou a vida chamado de Elan Yuá, e outros biodemos também terminaram suas vidas recebendo outros epítetos e apelídios, e seja lá, porque os seres hiperbóreos eram ninguém. Mas não tinham muita malícia, não tinham malícia nenhuma, e detinham conhecimento e davam, entre aspas, gratuitamente o conhecimento, ainda que, repito, nem Elan Yuá, nem quem diabos fosse nessa época, apesar de ter o conhecimento, eles detinham a compreensão das informações ou do conhecimento que possuíam. Mas qual o detalhe? O detalhe é que Deus, Javé, tentaram de tudo para dominar Elan e dominar outros seres biodemos, tidos também como deuses do conhecimento. E os biodemos, eles tinham um troço meio incorruptível, porque eram muito obedientes aos ditames dos seus próprios códigos fonte definidor de existência. E essas figuras prenderam muitos seres que, vendo a não corrupção, a não submissão, a absoluta indiferença que esses seres biodemos, nessa época, entre os hiperbóreos, e eles foram morrendo, os 658 seres foram morrendo naturalmente, sabe? Com o tempo, ninguém se corrompeu. Hitler, aquele que viria a ser Hitler, estava nesse meio. Muitos de nós estavam nesse meio. E nessa época, esses filhos da mãe, eles não nos corromperam. Eles não corromperam a condição biodemo. Eles enlouqueceram muitos, mas corromperam não. Até que, como decorrência disso aí, eu não saberia dizer para vocês quanta gente hiperbórea ficou presa
em bolsões de aprisionamento, em pequenas matrix, em sei lá o que aquela turma inventava. E assim está até hoje. Para vocês terem ideia do tamanho do problema, no ano 2009, 2010, 11, um pouco, sei que foi antes do infarto, eu recebia recados que eu deveria ir ao Alasca. Porque, na minha condição humana, como sendo o retrato mais atualizado dessa história, a partir do Alasca poderia trabalhar certas coisas que só existem no Alasca e a gente ainda não sabe. Aliás, sabe porque recentemente alguém descobriu lá pirâmides gigantescas e construções embaixo do solo, é tudo muito confuso ali. E tem muita coisa astralizada que ninguém sabe, né? Mas, é, obviamente, eu não fui ao Alasca. E nem preciso ir. Por que não fui e nem preciso ir? Estranhamente, eu não me lembro quando foi, mas um amigo meu, do interior de São Paulo, me apresentou um senhor no Rio de Janeiro. E esse senhor, eu não vou poder citar o nome, porque eu não tenho permissão, nunca falei com ele sobre isso. Esse senhor simplesmente enlouqueceu. Ele nunca viajou para canto algum, apesar de poder viajar pela galáxia inteira, se quisesse. Em termos financeiros, para ele não há problema. Mas ele resolveu ir para o Alasca. Só que ele é uma dessas outras, esse nosso irmão, ele não sabe disso. Minha intimidade com ele não permite tanto. Aliás, não tenho nem intimidade. Nos encontramos umas 2 ou 3 vezes, encontros esses promovidos por esse amigo que pertence à turma do IEA, ele não. E ele resolveu ir ao Alasca e foi. Então, a presença dele lá, ainda que ele não saiba, serviu para destravar muita coisa, mas não, entre aspas, resolveu a situação. A palestra de hoje entra um pouco no sentido de um complemento vibratório para que, e também porque Javesse foi, no sentido do eu dele, não mais estar ativo para insistir sobre tal coisa continua, tal coisa pode ser aberta, tal coisa, loucuras da demência desses seres. Então, como não mais existe essa atitude mental, não existe mais o eu que a produzia, os amigos pediram para a gente situar essa palestra para, literalmente, criar um novo circuito, essa história. Ela já tem egrégoras, mas há a moda dos Yuppies, há a moda da mitologia celta, mitologia nórdica, mas a gente já explicou algumas coisas da celta e da nórdica, mas da Yuppies nunca eu tinha falado nisso, e falo meio que obrigado. E se alguém se interessar pelo assunto, há um livro em inglês lançado pela cultura Yupik, acho que o nome é Quando os Velhos Falam com os Novos, ou seja, mostrando como Elan Yuá, no caso, confundido ou tido como criador do universo, falava com os seres novos da Terra, que eram os esquimós, na lógica deles, mas os esquimós são o quê? Descendentes da turma que vivia ainda mais ao norte e desapareceu, ou seja, os hiperbóreos. Os esquimós não falam em Tuatas de Danã. Quem fala em Tuatas de Danã, repito, a mitologia celta, basicamente, um pouco nórdica, mas é celta. Mas é tudo o mesmo contexto. E, nesse sentido, a figura que criou, e eu vou apenas situar esse assunto para a gente fazer um intervalo e voltar para analisar os temas principais que eram discutidos nas assembleias dos hiperbóreos. Né? Quando o grande problema que aconteceu, antes da devastação, no tempo ainda em que Elan Yuá e os demais seres biodemos estavam atuando nesse contexto de promover as assembleias, promover o conhecimento, organizar esse conhecimento, e paravam por aí porque ninguém sabia mais o que fazer. Não havia como analisar, compreender. Ninguém tinha essa faculdade mental. Os humanos que então existiam não conseguiram, nessa época, levar isso adiante. Isso só foi levado quando os humanos, 5, 6 mil anos mais tarde, criaram os colégios druídicos, em que a tentativa de decifrar o conhecimento, de decifrar os problemas da realidade detectados nas assembleias hiperbóreas, que já eram a extensão do que o codificador de Ziam havia feito lá nos ambientes de capela, é tudo interligado, mas separado por milhões de anos, é muito confuso a gente entender. Mas o cara que fez a bagunça total chama-se Prometeu. Nas últimas palestras eu tenho deixado mais claro, né? Prometeu, ele não. Um dia desse, não sei se eu já disse antes, eu li um artigo maravilhoso de Pepe Escobar, acho que o artigo era em inglês. Pepe Escobar é brasileiro, mas os artigos dele, quase, originalmente ele escreve em inglês, porque ele acho que mora na Ásia, né?
talvez o jornalista mais atualizado, mais perspicaz, independente e, num certo sentido, analisa de um modo único o contexto planetário. Né? Eu estava lendo exatamente a comparação que ele fez nesse artigo entre o que Prometeu fez e Snowden, e Julian Assange, que estava vendo o julgamento mês passado, ou seja, em setembro do ano 2020, Assange, que do Wikileaks estava sendo julgado na Inglaterra, coisa parecida, numa palhaçada que não tem nada a ver com o julgamento. Até Escobar estava exatamente criticando isso. Mas voltando à questão de Prometeu, Prometeu, como eu falei nas últimas palestras, não foi só um cara que eu digo um demo, que encrencou com Zeus e resolveu levar para os humanos o fogo do conhecimento, o mesmo fogo, para, como, seja lá como se queira interpretar, para os humanos, em vez de comer carniça, fazer um bom guisado e sobreviver melhor. Seja lá como se queira interpretar, fogo pelo fogo, o fogo do conhecimento. Mas a grande raiva de Zeus com Prometeu é porque Prometeu desmascarou Zeus, ou seja, mostrou aos humanos, contou aos humanos quem diabos era Zeus. E quem diabos eram aquelas figuras, aquelas gerações que estavam por trás de Zeus. Ou seja, Prometeu desmascarou essa questão de deuses para os humanos. Mas o problema de Zeus, a raiva de Zeus com Prometeu, na época em que ele fez isso, não foi porque os humanos vieram a saber disso. Foi porque Prometeu queimou o filme de Zeus junto aos hiperboreanos. Zeus queria chegar nas cidades hiperbóreas e ser recebido como. E a turma hiperboreana era de indiferença para, com essa figura e outros. Né? E Zeus ficava pé da vida. E é nesse sentido que o nosso amigo Prometeu criou uma confusão tal que para ele sobrou. Zeus nunca conseguiu matar Prometeu, nem Prometeu quase matava Zeus, mas de raiva. Mas eles são indestrutíveis, ou eram nesse período. Né? Então, o máximo que Zeus podia fazer com Prometeu era arranjar um sofrimento que ele sofresse todo dia, mesmo que ele não morresse. E foi isso que ele fez. Prendeu o nosso amigo Prometeu nas suas penitências diárias, de ser bicado por um ave, isso é uma outra história. Mas não foi só Prometeu que Zeus ferrou. Vários foram presos, vários seres ficaram com suas vidas ferradas, porque, em tese, se deixaram convencer ou contaminar pelas coisas de Prometeu. E, assim, Elan Yuá foi a figura, e outros biodemas, que, pela lógica dos fatos, aceitaram aquelas informações como sendo importantes de serem discutidas nas assembleias, e Zeus ficava maluco, possesso, e Javé, ida. Por que eu estou tendo que falar isso antes do nosso intervalo? Porque nessas assembleias, as assembleias hiperboreanas viraram, durante o tempo em que isso aconteceu, os eventos mais importantes da história do universo. Por quê? Porque para elas convergiram o conhecimento disponível na época, no seu nível de maior atualização, até então possível, aos tipos de psiquismo surgidos até aquele momento. Então era o ápice da modernidade, vamos assim dizer, era o momento maior da evolução mental daqueles seres. Né? E logo nessas assembleias, o nosso amigo Javé, Caos, Brahmas, seja lá o nome que você queira dar, queria ser enaltecido, Vishnu também, Shiva também, mas como Zeus havia derrotado todos eles, então Zeus é que queria ser enaltecido e os hiperbóreos não enalteciam, devido a Prometeu. E devido ao fato de que os biodemos, por não serem possuidores de emoção, e por outros aspectos também, olhavam para aquilo com uma certa indiferença e nem davam maior importância àquilo lá. E isso foi tremendamente horrível para esses seres. De vez em quando aparecia um ser humano nessas cidades, contando os outros seres humanos que ali já existiam. Histórias absolutamente malucas, porque, diferente de todos os outros, os humanos tinham vida muito curta. Os biodemos viviam para cacete, os seres descendentes de Zeus também, desde que foram criados, pensavam que eram imortais. Né? Os sirianos tinham uma vida muito mais longa, mas sabiam que eram mortais. As outras raças também se situavam nesse contexto. E vinham as histórias dos humanos falando de um ancestral deles, que era Eva, que era Pandora, e muitas das assembleias dos hiperboreanos, às vezes, a figura de Lilith, que é tida como um demônio mulher, uma contraparte de Eva, de uma Eva revoltada, de uma Pandora revoltada, tentava invadir essas assembleias para desmascarar mais ainda as atitudes do ser criador Javé, do próprio Zeus. Era uma confusão interminável aquilo lá. E
sempre a ponderação dos biodemos, sua capacidade de não se envolver emocionalmente com aquelas questões. Aquilo criou um clima hiperboreano, vamos falar assim, de extremo respeito à coleta do conhecimento, à organização do conhecimento, sem que houvesse obediência desse processo a nenhuma ordem vinda, nem de Caos, nem de Zeus, nem de ninguém. Era uma coisa feita pelos hiperboreanos. Né? E alguns seres passaram a apoiar aquilo. Tênis, que havia sido esposa de Zeus, né? Tênis, talvez seja a maior agente secreta que existe entre os demos, porque é uma titã que terminou educando Zeus, é uma titã que junto com as moiras criadas por Mornos. Tênis recebeu a educação dela, dessas figuras, e criou outras figuras, tipo Astreia, que as moiras também passaram informações, ou seja, é uma tramenha, né, de Moros e Nix, produzindo seres, tipo Tênis, que terminaram sendo as primeiras figuras associadas às moiras a deter o conhecimento ou a saber movimentar a mente no sentido de analisar os conhecimentos, as informações e prever algo na frente. E de exigir de Zeus ponderação e de que Zeus cumprisse o que falava. Então, a confusa situação lendária, deusa da justiça, que Astreia disse e outras figuras vinculadas a Tênis detêm esses epítetos de deuses da justiça exatamente por isso. Mas essas figuras todas apoiaram Elan e Uá, apoiaram o que os hiperboreanos estavam fazendo até o tempo em que isso foi feito minimamente organizado. Mas, como eu disse, uns 3.000 anos antes da devastação que começou a acontecer há cerca de 14 mil anos atrás, 13 mil anos atrás, Deus e outras figuras baixaram o nível de vez, prenderam inúmeras famílias, inúmeros estirpes, né? E a coisa ficou tremendamente feia, veio a devastação, isso tudo foi para o espaço, essas cidades todas hiperboreanas deixaram de existir, e os mitos, ou um pouco dessas notícias, pelos tuatas de Danã, pelas mitologias, pelos esquimóis, foram recolhidos, aí surgiram as religiões humanas, ferraram com essas tradições, e isso para a gente fica parecendo lenda, fica parecendo histórias não reais, mas olha, pessoal, é tremendamente real o negócio, só que para a gente hoje isso parece ficção. Eu vou pedir, então, para a gente fazer um intervalo de 10 minutinhos, e eu vou dedicar a segunda parte da palestra a nós conversarmos sobre alguns dos temas principais, né, que eram tratados nas assembleias hiperboreanas, só para a gente ter noção do tipo de coisa, do tipo de